Tudo em nome desse nosso bom Deus. Encontrava Jesus, certa vez, na cidade de Jericó. Pela segunda vez lá ele estava. E nessa sua estada em Jericó, foi sabido por várias pessoas que ele se encontrava lá, e lá fazia, conforme o texto do Evangelho nos coloca, maravilhas. E um homem em especial, sabendo da presença de Jesus em Jericó, ele se pôs à disposição de encontrar Jesus e tentou durante algum tempo encontrá-lo, mas dada a sua impossibilidade física, já que era cego, ele não conseguia se aproximar de Jesus. E ele então se senta à beira do caminho, próximo à saída de Jericó, e fica aguardando até que o tumulto da multidão chama-lhe a atenção, e ele então pergunta o que estava acontecendo, se era Jesus que estava por ali passando, e lhe é informado que Jesus de Nazaré estava já por sair da cidade. E então aquele homem chamado Bartimeu, filho de Timeu, ele começa a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, que sou um pecador. E esse seu grito incomodava algumas pessoas que estavam à sua volta, que começaram a admoestar-lhe, pedindo que ele não gritasse, porque estava incomodando. E quanto mais as pessoas lhe pediam para não gritar, mais alto ele falava, mais ele gritava, até que chamou a atenção de Jesus. Mas também chamou a atenção dos seus discípulos, que perguntaram a Jesus: Senhor, aquele homem grita e nos incomoda, quer o Senhor que nós o despeçamos? E aí Jesus, simplesmente, que estava caminhando, parou e pediu às pessoas que saíssem por hora do caminho, e convidou Bartimeu a estar com ele, e disse: vem até mim. E aí então Bartimeu se levantou da beira do caminho, deixou cair a sua capa, a sua proteção externa, e se põe em direção àquele local de onde vinha a voz de Jesus que lhe chamava. E ele então vai, com auxílio agora de outras pessoas, se aproximando de Jesus, e quando ali perto ele já se encontra, ele ouve uma pergunta de Jesus. Antes que ele pedisse algo, Jesus lhe diz: que queres tu que eu te faça? E ele imediatamente respondeu: que eu veja. Jesus então diz: grande é a tua fé, vê. E ele então passou a ver. E Jesus seguiu o seu caminho, e Bartimeu, alegre, feliz, agradecido, se põe a seguir Jesus pelo caminho. Esse Bartimeu, que nós podemos chamar de João, Pedro, Antônio, Simão, qualquer um de nós, somos nós que ficamos à beira do caminho, aguardando que Jesus se aproxime de nós e nos auxilie, que atenda aos nossos clamores. Mas essa passagem mostra para nós que não é o fato de clamarmos que chamará a atenção, mas porque nós estamos à beira do caminho, cegos para essa nossa realidade de vida, e queremos que alguém venha nos socorrer, venha nos salvar. Mas quando chamamos por Jesus, Ele nos espera. À medida que nós nos esforçamos para vencer essas multidões que nos tentam calar, que são as nossas adversidades, são as nossas dificuldades que fazem com que nós cresçamos a cada dia mais, para que possamos sobrepor todas essas dificuldades. E ali Ele está, como nunca esteve parado. Não nos consta nos evangelhos que Jesus tivesse parado uma vez e para atender Bartimeu. Diz o evangelista: estando Jesus andando, parou. É a hora que Ele nos ouve e para nos receber. Mas é preciso que nós caminhemos em direção de Jesus,
mas que estejamos preparados para esse encontro, porque ao encontrar com Jesus, ser-nos-á feita a mesma pergunta que foi feita a Bartimeu: que queres tu que eu te faça? Quem de nós está preparado para esse momento, para poder responder de uma só vez, com uma só resposta, àquilo que nós realmente queremos, àquilo que nós realmente necessitamos? Eu entendo que nós responderíamos para Jesus assim: o que queres tu que eu te faça? Nós diríamos: me dá um tempo para pensar. E aí viríamos com um petitório de coisas, uma lista enorme, e até nós desenrolarmos aquilo tudo, Jesus continuaria caminhando. É necessário que nós estejamos certos do que nós queremos. Dizia já um filósofo da Roma antiga, Sêneca: se o homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Se nós não sabemos o que queremos, nada que acontece conosco na nossa vida vai nos levar a algum lugar. Se nós não sabemos para onde queremos ir, e principalmente de onde nós iremos partir. Quando estamos numa cidade estranha, e se porventura ligarmos para um amigo que ali está residindo, e perguntarmos a ele: como faço para chegar até a sua casa? Ele fará uma pergunta como resposta: onde você está? Porque dependendo de onde eu estou ou de onde eu estiver, será o caminho que ele me ensinará, mostrando-nos que vários são os caminhos que nos levam a Jesus, desde que saibamos de onde partiremos, como nós estamos. E assim sabendo, estaremos em condições de dizer, como disse Paulo: prossigo para o alvo. Eu sei qual é o meu alvo, e posso responder como respondeu Bartimeu: que eu veja, que eu tenha discernimento, que me seja dada a oportunidade de discernir e fazer as coisas. E a partir desse momento, notemos que Bartimeu não ficou mais à beira do caminho, ele seguiu Jesus pelo caminho. O evangelista começa dizendo que ele estava sentado à margem, e depois termina dizendo que ele seguiu Jesus pelo próprio caminho. Ele encontrou Jesus e se dispôs a segui-lo. Muitas vezes nós encontramos oportunidades várias, mas não seguimos. Ficamos ainda à beira do caminho, por um detalhe só. O evangelista muito bem pegou esse momento, e ele narra um fato que talvez nos passe de forma desapercebida ou despercebida até mesmo, que é o fato de Bartimeu se aproximar de Jesus e deixar cair a capa, deixar-se mostrar interiormente, deixar-se mostrar como realmente ele é, como nós somos, sem que enverguemos a capa de silício que colocam os Espíritos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 10, o homem do mundo. Diz-nos que não é preciso, para estarmos em contato com eles, envergarmos a capa de silício, fazermos-nos daquilo que nós não somos. Nos pedem que sejamos aquilo que realmente somos, que interessa a eles aquilo que nós estamos querendo fazer, a disposição que nós temos, e para isso é necessário que a nossa capa fique fora. Que a minha imagem externa, que a minha aparência não seja o ponto principal. Aquilo que eu falo, não, aquilo que eu exalo. Aquilo que realmente eu sou. É isso que nos conta. E se nós entendemos isso, nós também entendemos a tônica da vida. Nós também entendemos que estamos momentaneamente num período de transição, que esse momentaneamente pode significar algumas dezenas, algumas centenas, e a quem sabe até alguns milhares de anos, porque não podemos analisar essa questão de tempo de renovação como um tempo cronológico, cuja dimensão espiritual não assim entende, já que a ideia de espaço e tempo, ela é nossa, enquanto seres finitos na carne. E esses pontos nós vamos observando, e aí vamos entender por que os Espíritos responderam a Kardec quando ele faz o questionamento, a questão 932 do Livro dos Espíritos. Por que os maus frequentemente sobrepõem os bons em influência? E os Espíritos respondem com uma tranquilidade tamanha,
pela fraqueza dos bons. Os maus são audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes quiserem, os bons dominarão. Veja como vem a concepção de bondade para nós, como vem a concepção de humildade, que não significa timidez, que não nos permite fazer as coisas boas de coração, porque estarão dizendo que serei vaidoso. E quando eu falo em humildade, eu vejo a figura de Jesus, sinto essa figura, quando ele coloca: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e aí encontrareis refúgio para as vossas almas. Veja o caráter de humildade chamando para si a responsabilidade de ensinar, de espargir a paz, a tranquilidade através da orientação. E nós, em nome da humildade, nos tornamos tímidos. Nos falta aquilo que para os maus nós podemos colocar que é um defeito, mas nos falta a audácia de sermos bons. Porque ser bom não é fácil. Primeiramente, já é mal visto por aqueles que querem ser bons, mas querem ser melhores, então não aceitam os bons. E aí, por que então que nós vamos ficar nessa vida? Lembro-me da frase de Paulo, o Espírito Paulo, no capítulo de número 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem que ele coloca: fora da caridade não há salvação, no final do primeiro parágrafo: para fazer o bem são necessárias a ação e a vontade. Para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Veja como ele capta esse aspecto, gente, que nós não estamos no mundo para não fazer o mal, que nós não estamos aqui para não fazer as coisas erradas, nós estamos para fazer as coisas certas. Só que para fazer as coisas certas são necessárias vontade e ação. Não adianta eu querer fazer, se quando me chega a oportunidade de fazer eu não faço, falta a minha ação. Agora, para não fazer o mal é muito fácil, basta a inércia e negligência. Fica quieto que não faz o mal. Mas aí nós consubstanciamos essa ideia de Paulo com o que Kardec nos coloca lá no livro A Gênese, no capítulo de número 3, quando ele vai trabalhar a questão do bem e do mal, e faz uma pergunta, que a pergunta por si só já valeria, sem necessariamente a resposta, que daria para que pensássemos a respeito por muito tempo, quando ele pergunta o que é o mal. E os Espíritos respondem: ausência de bem. Veja como é que a tônica, a forma de nós vermos o mundo vai mudando à medida que nós vamos entendendo o nosso propósito de vida. Por que nós estamos na Terra, nós sabemos, mas para que nós estamos, nem sempre nos lembramos. Eu estou aqui porque estou reencarnado, porque me reencarnaram, alguns jogam a culpa dos outros, me jogaram aqui, Deus não me jogou aqui. Porque reencarnação, já disse isso aqui outra vez, é um merecimento, não é punição. Estamos reencarnados porque merecemos, porque se não merecêssemos, outros 20 bilhões de espíritos estariam por aqui. Significa que é um para cada 4. E se eu estou, 4 ficaram. E se ficaram, porque ainda não merece estar aqui. Então veja o reconhecimento que eu tenho que ter e a importância que eu tenho que dar a essa vida pela própria oportunidade de tê-la comigo. E não é uma punição. E alguns da colocam: não, estou aqui porque eu tenho que pagar os meus débitos. Não, tem que pagar não. É bom que distribua créditos, porque eu tenho que pagar é obrigação. Diz Leon Denis: quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Não adianta fazer sem sentir. O bem é aparente, porque é somente visto, mas não é efetivo. Vejamos então qual é o critério de estar, o ético, então, a consequência ética de estarmos vivendo aqui nesse mundo. Se já entendemos que não é para não fazer o mal somente, é para fazer o bem. Se estamos aqui porque merecemos, então vem a pergunta: para quê? E para que nós estamos aqui? Para o único determinismo que a lei de Deus nos coloca: evoluirmos. É o único determinismo da lei de Deus. Evoluiremos de uma ou de outra forma.
E o contato com a matéria nos gera condições de exercitar alguns pendores que nós temos que no mundo espiritual não exercitaríamos. E é onde dizemos que é uma escola. Como bem Jesus colocou, na frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Os pedagogos que analisem melhor essa frase, porque ali estão todos os chamados elementos pedagógicos que nós conhecemos. Temos ali o educador, temos ali a matéria, temos ali o currículo, temos ali a escola, temos ali a finalidade, o objetivo. Temos o educador na pessoa de Jesus, eu sou. Temos ali o meio, no caminho, a disciplina, a verdade, a escola, a vida, o objetivo, ir ao Pai. E ele vai além do processo pedagógico, ele encerra estando lá, que ninguém vai senão por ele. Veja esse aspecto educador, e nós ainda não entendemos para que estamos na Terra. E aí começamos a observar a nossa vida, embora sejamos reencarnacionistas, espiritistas, por consequência reencarnacionistas, e não reencarnacionistas por consequência espiritistas. E como que nós ainda vivemos como se fôssemos unicistas? Cremos em Deus e vivemos como se Deus não existisse. Cremos na ideia reencarnatória e vivemos como se não existisse. E é fácil entender? Sou um pai que acredito na pluralidade das vidas, ou da vida. Acredito que tem em minha residência um filho, que por hora está comigo, mas não é meu. E será que eu estou educando esse filho sobre a ideia reencarnacionista? Será que quando procuro meios educacionais é para a educação de um espírito milenar ou para a educação do meu filho? Adianta crer em reencarnação se eu não vivo de forma reencarnacionista? Se eu começo então a observar os reveses da vida, e aí começo a questionar egoisticamente quando o sofrimento se sobrecai sobre mim, muitas vezes nós dizemos, meu Deus, por que o Senhor faz isso comigo? Em outras palavras, por que o Senhor não faz isso com o outro? Numa forma egoísta de sofrer. Imaginemos duas mães conversando numa esquina, de forma tal que do outro lado da esquina ela não vê os seus dois filhos, um de cada mãe, numa idade pequena em que choro e voz de menina é tudo igual, 4 anos aí, 3 anos, e estão lá as duas mães conversando, assunto seríssimo sobre a novela que aconteceu ontem, e estão lá as crianças brincando, e de repente se escuta um choro. Saem as duas mães correndo, e uma delas põe a mão no peito e fala, graças a Deus, não é o meu filho, é o filho da outra. Veja o nosso aspecto egoístico, como é que é, gente. Veja como é que nós vivemos. E depois fazemos apologia do sofrimento. Não, nós estamos aqui para sofrer. Eu não estou para sofrer. Eu estou aqui para evoluir. Se necessário, pelas vias do sofrimento. Mas bem entendido. Como bem colocou Jesus. Vós sofreis. Pena que não sabeis sofrer. Sofreis em vão. Ou seja, apenas sofrem, não crescem. Como uma música muito comum do nosso movimento espírita aqui da região, viva o amor, cresça com a dor. E nós fazemos o que com a dor? Reclamamos. Aumentamos até a fé, porque quando estamos com dores e sofrimento, nós carregamos Deus a tiracolo. Todas as horas, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Mas em outras palavras, eu estou dizendo assim, Deus resolve que eu ajudo. Porque eu quero uma solução, e não entendendo que a solução está em mim. E aí nós vamos remontando a nossa história de vida. De onde vem esse sofrimento? De onde vem essas dificuldades que nós passamos? E bem colocam os Espíritos, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, na ideia das causas anteriores e na ideia das causas atuais, das aflições. Coloca a Dona Joana de Ângeles no livro Plenitude, da mesma forma. Causas kármicas, que lá ela chama, e causas atuais. E aí nós ficamos observando que nós temos justificativas, aliás, nós temos explicações para os nossos sofrimentos. Dentro das causas anteriores, pelo processo reencarnatório, temos a oportunidade de irmos resgatando os nossos erros. Mas não através somente de dor, de pagamento, não através somente de arrependimento,
mas principalmente através de ação, que nós podemos chamar de reparação. Artigo 9, capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Código Penal do Futuro. Os 3 elementos necessários para o nosso soerguimento: arrependimento, expiação e reparação. E se nós entendermos bem, o arrependimento é algo importantíssimo que nos acorda, mas não resolve o problema sozinho. O sentir na pele a dor nos alerta, mas não resolve sozinho, se nós não resolvermos reparar os nossos erros, se nós não resolvermos refazermos as nossas ações de uma forma melhor. E aí, somando-se essa reparação ao sentir à vontade, nós teremos o nosso soerguimento. Isso são o motivo de termos causas anteriores das nossas aflições, das nossas dificuldades. Só que se nós observarmos bem, os espíritas temos uma mania de acharmos que todos os nossos males estão no passado. E esquecem, ou esquecemos, melhor dizendo, desse princípio ético que advém da ideia reencarnatória, que somos as mesmas pessoas. E nós muitas vezes dizemos o quê? No passado fomos ruins, fizemos isso, e não nos envergonhamos disso. Mas quando alguém nos fala que a semana passada nós cometemos um deslize, nós ficamos enrubescidos, o rosto fica vermelho, envergonhado. Eu sou a mesma pessoa de uma semana atrás e de uma encarnação atrás, sou o mesmo, embora com pessoas diferentes, mas sou o mesmo. E por que eu não me envergonho das minhas ações lá atrás? E até me vanglorio, nossa, como eu fui mal, hein? Veja a ética reencarnatória onde está, gente. E aí eu transfiro para a vida passada a responsabilidade das minhas dificuldades, porque é mais cômodo, é mais fácil eu responsabilizar por algo que eu não lembro do que aquilo que eu estou fazendo. Mas se olharmos ao Evangelho, o item que fala das causas anteriores das aflições é pequenininho. E o item que fala das causas atuais das aflições são 4 páginas, mostrando que nós temos que aprender a passar em revista essa nossa vida. Mas muitas vezes nós não entendemos como é que nós temos que fazer isso, ou por que nós fazemos isso. Revisar as nossas atitudes desta vida, que estão mais fáceis de serem ajustadas, consertadas. E como é que nós fazemos isso? 31 de dezembro de 1998, por volta das 10 horas, 22 horas da noite, sentamos à beira da nossa cama e fazemos assim: vou fazer uma análise agora do que foi o meu ano de 98, para que eu possa refazer os meus propósitos. Em 99 tudo vai ser diferente. E aí eu pergunto: o que vocês fizeram no dia 15 de março de 1998? Vocês não se lembram? Tá bom, dia 16 de março. Tá, 22 de abril. 13 de setembro. 18 de dezembro. Tá bom, gente, 4 de janeiro desse ano. O que vocês fizeram ontem às 9h30 da manhã? Veja, gente, quando eu quero analisar a minha vida e resolvo analisar a vida inteira, eu não lembro nem quem eu sou. Porque o tempo é muito grande para alguém que vive ainda num processo finito de existência, pelo menos na carne. E aí eu quero repassar os meus atos do ano todo e só lembro o ato de ontem, de anteontem. E como é que eu quero refazer a minha vida? Como é que o 99 vai ser diferente se eu não lembro mais como é que foi o 98? E lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec faz uma pergunta ao Espírito Agostinho, e uma pergunta interessantíssima, porque Kardec ele fez uma pergunta muito prática. Primeiro, qual é o meio eficaz e prático? Qual é o meio prático e eficaz para se vencer nessa vida e resistir ao arrebatamento do mal? Veja que ele não queria nenhuma fórmula difícil, complicada. Era um meio prático e eficaz. Uma coisa simples, mas que surtisse efeito. E qual foi a resposta? Um sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. Uma resposta bonita, não é? Para nós que nos limitamos a isso. Mas Kardec foi além. Entendemos a extensão dessa máxima, questão 919A.
Mas a dificuldade está em nos conhecer. Como fazer? E aí Agostinho dá uma aula, uma página e meia, falando sobre esse autoconhecimento. As oportunidades que nós temos para nos conhecer, que lá ele dá a sugestão do autoconhecimento pela própria autoanálise. Mas ele mostra para nós de que forma. Fazei o que eu fazia quando entre vós vivia. Todas as noites, ao me recolher para o meu leito, para o sono reconfortador do corpo, eu passava em revista o meu dia. Veja, não falou passar o ano. Passava em revista o meu dia. E observava se algo havia feito que pudesse constranger o meu irmão. E se assim houvesse feito, procuraria esse irmão no dia seguinte, para poder com ele refazer os meus atos. Veja, não deixava acumular. Resumindo o que Jesus colocou, não façais aos outros, que não quereis que nos façam eles a vós. Mas ele mostrou esse aspecto. Mas nós temos outros mecanismos para nos conhecer. O convívio com o próximo, o convívio com o semelhante. Veja que oportunidade nós temos para realmente nos conhecer, porque ele pediu: conhece-te a ti mesmo. E como é que nós nos conhecemos normalmente no convívio com o próximo? Fora da nossa casa, lá no nosso trabalho, na nossa profissão. Muito obrigado, por favor, você primeiro, com licença, não seja por isso, por favor, fique à vontade. Não, você deseja algo? Lá fora eu me conheço assim, não é? E da mesma forma que eu falo, dá licença, por favor, eu chego em casa e falo: sai, quieta, senta, sai, fica. Por que lá em casa eu sou diferente? Não, gente. Em casa eu sou igual, lá na rua eu sou diferente. Porque lá eu quero vestir a capa que Bartimeu jogou fora, para que as pessoas me vejam. E lá dentro de casa, lá não preciso ninguém me ver, para quê? Lá eu posso ser aquilo que eu sou. E é lá o nosso primeiro campo de convívio. Questão 258, 259, 260, 261 do Livro dos Espíritos. A escolha das provas. A questão 258 fica claro para Kardec que nós escolhemos as nossas provas. E Kardec pergunta: quer dizer então que tudo que acontece conosco é previsto, em outras palavras? E eles dizem: não, tudo não é tudo. O gênero de prova, esse está determinado. As coisas comecinhas são consequências do nosso livre-arbítrio. Mas aí faz com que Kardec, na questão 260, pergunte algo interessantíssimo. Como pode, então, um espírito escolher nascer no meio de pessoas de má vida? Veja que característica ele pergunta. Em outras palavras, me permito assim colocar: se eu escolho as minhas provas, vai escolher mal desse tanto. Por que eu escolho nascer no meio de pessoas de má vida? E os espíritos respondem: para que haja analogia nas provas. E dão um exemplo. Aquele que traz em si o instinto do roubo, para domá-lo necessário se faz conviver com a doença. E aí nós entendemos, nós escolhemos o nosso gênero de provas. Nós escolhemos as pessoas com as quais iríamos dividir o nosso curso maior de vida. Escolhemos sim a nossa esposa, o nosso marido. Eu sei, vocês podem estar pensando: mas eu escolheu. É aquele marido mesmo, se preocupe. Está bem escolhido. Martins Peralva faz uma análise interessante lá no livro Estudando a Mediunidade, que ele abre um parênteses para colocar o aspecto família, o aspecto casamento, e ele apresenta os cinco tipos de casamento. O casamento acidental, que ele prefere assim chamar, que podemos colocar que é o casamento fruto do nosso livre-arbítrio, dentro da nossa relatividade de encarnados. Estávamos para consociarmos com uma pessoa e consociamos com outra. E aí seguimos esse consórcio. É algo, entre aspas, acidental, ou seja, fruto do meu livre-arbítrio. Existe o casamento que ele coloca provacional. São aquelas almas que se escolheram porque se merecem, e merecem mesmo. E ali vão conviver, dividir os espaços, receber os filhos, e naquele exercício de doação, sem que nenhum receba, e todos, aliás, individualmente, doem individualmente, os dois recebam coletivamente. E não aquela ideia de que quando a namorada ou o namorado vai se casar, fala: não, eu sei que ela é difícil, mas quando casar eu o modifico. E aí ele pensa: não, quando eu me casar, ela se modifica. E realmente, ela se torna ele e ele e ela, continua diferente do mesmo jeito. Se modifica um de forma que o outro é. Mas ele apresenta um outro casamento, o casamento sacrificial. É aquele que uma alma um pouco mais adiantada
se permite aqui estar e receber uma outra um pouco mais atrasada, em termos evolutivos. Eu sei que as mulheres ficam pensando, esse é meu tipo de casamento. Eu sei, mas não é não. E ali vão trabalhar uma alma ajudando a outra a se elevar. O casamento afim, o casamento transcendental. Ou seja, nós escolhemos aquela forma de vida. Com quem nós vamos viver? Nossos filhos, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o Espírito frequentemente renasce no meio que já viveu. Então nós escolhemos. E por que não levamos isso a sério? Por que não olhamos aquele nosso filho e entendamos que ali é alguém que confia em nós, como fala a Dona Teresa de Brito, lá no livro Vereda Familiar, quando Deus confia uma alma para a santa remissão no lar, é porque Ele sabe que os pais, com os recursos fartos ou parcos de que dispõem, terão condições de bem orientá-la para a vida. Veja a confiança que nos é depositada, e coloca ainda a Dona Teresa de Brito, que a nossa função é devolver a Deus essas almas melhor do que dele recebemos. E como é que nós olhamos os nossos devemos? Esse convívio com o nosso semelhante, no exemplo do dia a dia, aquele pai esmeroso, aquela mãe esmerosa, que ensina a criança que não se deve mentir, que é algo feio, e joga a culpa para Deus, Deus castiga. Coitado de Deus, assume essas coisas todas, Ele vai castigar, e o menino então aprende que não deve mentir, e aí de repente toca o telefone em casa, a mãe está assistindo aquele programa educativo que eu falei mais cedo, a novela, e está lá assistindo, toca o telefone, ele fala, mãe, é para a senhora, e a mãe fala, mamãe não está. E estamos educando nossos filhos. O pai que está no outro programa, muito interessantíssimo, futebol por exemplo, educativíssimo, e está lá, e chega o filho, pai está chamando o senhor lá fora, fala que alguém saiu. E depois vai ensinar o menino que não deve mentir. Não, mas isso é uma mentirinha. Mentira pequena pode, grande não pode. Só que depois eu cresço, a mentira me parece pequena. E eu continuo mentindo. Veja nosso convívio com o nosso semelhante e depois dizemos que nós não nos conhecemos. Passamos a querer conhecer todo mundo e não a nós. E nessa oportunidade de autoanálise, nessa oportunidade de convívio com o nosso semelhante, eu não faço bom uso disso, me tenho a terceira oportunidade de conhecer. Pela dor, pelo sofrimento, mas não como punição, como oportunidade, talvez útil, como fala a Dona Joana de Anjos, lá no livro Plenitude, que a expiação tem como função fazer com que o espírito retorne ao ponto que estava antes da queda clamorosa, ou seja, volta onde estava e continua provando. É o que ela coloca lá no livro Plenitude. E se nós pensarmos bem, entenderemos isso. Porque entendemos que quanto mais sofremos, mais evoluiremos. Quanto mais dores tivermos, mais cresceremos. Amém. Se nós não aprendermos com isso, não vai nos adiantar sofrer somente. Sofrer por sofrer. Mas essa é uma outra oportunidade que nós temos se nós não acordamos para essas outras que nos surgiram. E aí, podendo analisar o sofrimento, dentro dessa ideia das causas atuais, nós vamos perceber que muitas vezes são palavras mal colocadas, atendimentos mal feitos às pessoas que convivem conosco, ações não programadas, descuidos na ordem material, falta de previdência, como fala nos André Luiz, a fé não dispensa a previdência. E achamos que temos a fé em Deus e isso nos basta e descuidamos dos nossos negócios particulares. E aí depois advém o sofrimento material, que é consequência da nossa má ação, muitas vezes, outras como parte de prova maior, mas na maioria das vezes são descuidos. Deixamos-nos levar por esses descuidos, nos ligamos a isso, e aí nós vamos perceber as características do nosso sofrimento. Um sofrimento moral, um sofrimento emocional, um sofrimento material. E aí, analisando as características do sofrimento, nós podemos colocar 3 características, como coloca-nos Dona Joana de Ângeles. O sofrimento do sofrimento é aquele que a pessoa sofre porque está sofrendo. É aquela pessoa que sofre e fala, coitado de mim. É aquela pessoa que sofre porque outro está sofrendo menos do que ele. É aquela pessoa que fala assim, nossa, eu estou morrendo de medo porque até hoje eu não tive nenhum problema na vida, eu estou morrendo de medo quando chegar os problemas. Mas vai chegar? Veja a conduta do sofrimento.
O sofrimento do sofrimento, aquela pessoa angustiada, ou que está buscando isso, e seu ponto de referência qual é? Um que sofra mais. Um diálogo de pessoas angustiadas é mais ou menos assim: dona fulana, esta noite eu não dormi. Por que, dona fulana? A minha cabeça doeu, mas a noite toda. E a senhora foi a cabeça, e eu que além da cabeça, a coluna também doeu. Coluna e minha perna que não me deixa andar. E se fosse só a perna, e aquela enxaqueca que não me abandona o dia todo? Começam a disputar quem sofre mais. Angústia. Angústia que, se não bem pensada, leva-nos a estados patológicos, de desvios depressivos. Mas veja a angústia, porque nós entendemos que sofrer é sofrer, como Jesus nos advertiu. Quando jejuardes, não façais como fazem os hipócritas fariseus, que se mostram contritos no jejum, mas não velai a vossa face, levantai os olhos e alegrai-vos. Veja, não, eu estou sofrendo, eu tenho que mostrar que estou sofrendo. Entro no centro espírita e a minha postura já é de sofrimento. Chego lá fora conversando e quando entra a porta já faço assim, contrito. Falamos em prece, é um festival de barulho, porque todo mundo se ajeita no banco para fazer a prece. Ainda está com a capa de Bartimeu. Ainda não entendeu que tem lá de dentro que se ajustar algumas coisas lá dentro. Ainda temos esse sofrimento advindo do sofrimento. Começamos com uma simples inquietação, passamos por uma ansiedade, passamos por uma angústia, passamos por uma melancolia e culminamos numa depressão. E não acordamos para essa realidade. Por quê? Porque o mundo é sofrimento. Parece que estamos vivendo na Idade Média, em que aquele bom dia dado pelos monges, principalmente os beneditinos, naqueles mosteiros enormes, era mais ou menos assim: quando acordava, encontrava a pessoa no café da manhã, com aquela mesa enorme, de madeira pesada, batia a mesa e falava assim: vais morrer um dia. E aí o outro respondia: tu também. Veja que agradável o mundo. E parece que nós vivemos nisso ainda, gente. Acordamos de tal forma que, se alguém nos dá bom dia, nós respondemos: por quê? Não entendemos a importância de estarmos vivendo, mas o mundo é sofrimento, temos que sofrer. E aí caminhamos por uma segunda característica do sofrimento, que é o sofrimento da impermanência. Tudo nos é impermanente. Como disse Jesus certa vez: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça consome, a traça rói, a ferrugem consome, e os ladrões minam e roubam. Ajuntai vossos tesouros no céu, onde nem a traça corrói, nem a ferrugem corrompe, e nem os ladrões minam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Tudo no mundo é impermanente. A única coisa permanente no mundo é a impermanência. Ou seja, nós estaremos hoje melhores, amanhã piores. Estaremos alegres, depois estaremos tristes, mas não deixaremos de ser felizes. Poderemos estar ora encarnado, ora não encarnado, mas não deixaremos de estar vivos. Há uma impermanência, mas nós temos que entender que isso é parte da nossa vida. Como disse o apóstolo Paulo: aprendi a viver em abundância, mas sem viver em penúria. Aprendi a contentar-me sem. Na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4. Veja como é que ele trabalha essa ideia. Como ele olha esse sofrimento e fala tranquilamente: aquilo que não me aniquila me faz mais forte. Veja os aspectos da visão que esses homens tinham. E eram homens comuns como somos nós hoje. Eram discípulos de Jesus, e nós somos o quê? Não dizemos que somos discípulos de Jesus? Mas era Paulo. Paulo era um homem comum, que errou muito, mas tem uma diferença: acordou e se levantou. Pedro era um homem comum, tanto que negou, fugiu, e no entanto depois voltou e trabalhou, não se preocupou com isso, acordou: eu errei, e daí vou acertar. Como disse Jesus à mulher adulta e a outros: vá e não peques mais. O que você já fez, você já vai arcar com isso. Não continua fazendo, por favor. Daqui para frente, vá e não peques mais. E para aqueles que tinham mais conhecimentos, ele dizia: para que não te aconteça
coisa pior. Mostrando-nos claramente que há uma diferença entre o erro inconsciente e o erro consciente. Capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, artigo 11. Quando coloca que as expiações não são iguais, de forma tal que uma mesma falta praticada por pessoas diferentes tem expiações diferentes em função da atenuante ou da agravante que gera o fato. Erro com consciência, há um dolo. Erro sem consciência, há culpa. Há um erro culposo, um erro doloso. E responsabilizo nessas proporções. Aquele que mais foi dado, mais lhe será pedido. Então vejamos como é que está essa nossa cultura em função dessa impermanência da vida. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, dizia Jesus. O dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Vivemos tão preocupados com o mal de amanhã que não resolvemos o mal de hoje. Nos preocupamos, quando na verdade deveríamos nos ocupar e não nos preocupar. Vivemos tranquilamente o dia de hoje, para que o dia de amanhã seja uma consequência do dia de hoje. Porque o amanhã só virá depois que o hoje se tornar ontem. E eu poderei fazer o meu dia de amanhã, mas não. Vivo preso ao passado, que me é conhecido e me é também imutável. Esqueço de um presente longo e não fito um futuro, que me é desconhecido, mas me é imutável. Posso mudá-lo a partir do meu presente. E como é que eu vivo o meu presente? Querendo antecipar o futuro ou me projetando para esse futuro? Sabendo que o futuro nada mais é do que o presente bem vivido no dia de amanhã. A impermanência faz com que nós invertamos os nossos valores, em que o ter passa a ser mais importante do que o ser, em que aquilo que eu sou quase não importa ante aquilo que eu tenho, ou ante aquilo que eu me apresento. A minha capa de Bartimeu novamente. E aí caminhamos por uma terceira característica do sofrimento, que é o sofrimento pelo condicionamento, que é a cultura do sofrimento. Estamos condicionados a isso. Achamos que devemos viver no mundo para sofrer, só isso. E que as coisas estão boas se eu estou passando dificuldades, porque estou sendo testado. E olha, muitos testes se dão nas facilidades. Qual das duas é mais difícil? A prova da miséria ou da riqueza? Tanto uma quanto a outra, respondem os Espíritos. A miséria gera as lamentações contra a providência. A riqueza leva aos abusos. E nós somos tão ligados a isso, que quando olhamos uma pessoa que sofre, nos condoemos. Quando olhamos uma pessoa que aparentemente não sofre, não lidamos. Somos solidários nas grandes causas, mas não somos capazes de oferecer uma ajuda para levantar uma folha de papel. Um ditado coreano de mais de 3.000 a.C. Até uma folha de papel pesa menos quando dois a levantam. E nós entendemos que ajudar é nas grandes dificuldades. E quantas pequenas dificuldades as pessoas passam e eu não auxilio. Porque solidariedade é uma palavra grande para grandes coisas e não para as pequenas. Quantas vezes eu auxilio nas pequenas coisas? Quantas vezes eu me dou atenção para aquilo que é pequeno? Mas qual é a maior dor do mundo, gente? É a minha. É a sua. Porque eu é que estou sentindo. E das que eu estou sentindo, qual é a maior dor? É a da hora. É a que eu estou sentindo agora. E é agora que eu preciso do auxílio. E quem sou eu para dimensionar a dor dela? Quem sou eu para dizer, não, é pequena a dor, ela se vira sozinha? Será que eu perguntei se ela assim faz? Ou consegue? Então veja como é que é o nosso condicionamento para essa ideia de sofrimento. Mas essa ideia espírita nos abre espaço para entender melhor. E aí entendemos que nós conseguimos cessar os nossos sofrimentos através da conscientização e do saber por que aqui estamos. E por que sofremos temporariamente. É entendermos dentro daquela ideia de resignação e obediência
a não simplesmente aceitarmos tacitamente as coisas, mas entender que eu posso ter obediência a uma série de coisas através da minha razão e ter a resignação através do meu coração, como coloco nos Escritos. E aí eu vou entender como coloco uma parábola antiguíssima da tradição hindu, que ainda era uma tradição bramânica, quando diz a parábola que o deus do rio Ganges, ele se reuniu com o deus Brahma, e nessa reunião Brahma estava inquirindo ao rio Ganges, ao deus rio, por que ele, quando crescia, aumentava o volume de suas águas, derrubava os grandes carvalhos que Brahma havia plantado na terra. E ao mesmo tempo não fazia nada com aqueles pequenos arbustos e gramíneas que também estavam na terra e cresceram por eles mesmos. E aí então o deus do rio Ganges disse para Brahma: é porque, Brahma, quando as minhas águas se avolumam e eu coloco-me para a inundação da planície, esses carvalhos opõem com a sua força à minha resistência. E aí então eu cresço. E eles lutam para que eu não possa passar e eu os derrubo. Mas aquelas gramíneas, quando minhas águas passam, elas se curvam. E quando eu percebo e olho para trás, as minhas águas passaram e elas se levantaram. É entender o momento da dor. É entender o momento que eu me curvo, não de forma subserviente, mas que eu me curvo para entender que é o momento de sentir. Eclesiastes 3:3. Há tempo para tudo. Todas as coisas acontecem a seu tempo. Para cada ocupação chega a sua hora. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Há tempo de plantar, há tempo de colher. E nós queremos sorrir nos dias de choro, chorar nos dias de alegria. Não entendemos que para cessar o sofrimento é compreendê-lo. E esse nos curvar não é subserviência, como já coloquei. É entender que eu tenho que buscar um outro caminho. Os orientais observam muitas vezes as neves que vão caindo sobre as grandes árvores, e troncos enormes quebram sob o peso da neve. E as folhas nunca guardam neve. Quando a neve bate, a folha cede, a neve cai, ela volta. A neve bate, a folha cede, a folha volta. E a árvore nunca, ela fica rígida. E é a hora que nós queremos enfrentar a dor. Diz Paulo aos Romanos: irmãos, não vos deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Veja a forma que ele observa para se fazer. Não é resistência ao que está errado, é fazer o que está certo. Está no capítulo 11 dos Romanos. Veja como é que ele observa esse ponto. E a mesma coisa fala-nos um hinduísta do nosso século, que podemos dizer que foi um dos grandes cristãos, não cristãos, que foi Mohandas Gandhi. Quando lhe perguntaram se ele era contra a violência, ele deu uma resposta: não. Não sou contra a violência. Foi um escândalo. Os jornais disseram que Gandhi estava traindo a sua própria ideia da desobediência civil. E aí ele depois responde: eu não sou contra a violência, eu sou a favor da não violência. Porque se for contra algo, eu me armo e fico tão violento contra a violência. Mas apoiando, eu não me armo, eu suporto. Sou a favor da não violência. E deu o exemplo. Quando ele estava preso por 6 anos na Inglaterra, dentre várias prisões, mas essa, se assim podemos dizer, mais injusta do que as outras, ele é solto por um indulto da rainha. E aí então, quando ele chega de volta à Índia, a primeira pergunta que é feita por um jornalista inglês: você perdoa a Inglaterra pelo insulto que ela lhe fez? Pela injustiça que ela lhe causou? E ele respondeu: não perdoo. Mais um escândalo: não perdoo porque ela não me ofendeu. Veja que simplicidade de um não cristão. Mais cristão do que muitos cristãos. E ele mesmo disse isso certa vez. Após ler os evangelhos, ele fez um comentário: como pode uma árvore tão boa quanto esta dar os frutos que nós conhecemos? Veja como é que ele observou esse ponto. E a mesma coisa serve para nós. Então cessamos o sofrimento nesse momento,
Quando acordamos para essa realidade, entendemos que não é mais punição, que não é mais culpa que nós carregamos, é oportunidade. E aí nós crescemos. A dor nunca diminui. Nós é que ficamos maior do que a dor. Um exemplo pueril até. Uma criança pequena que nós levamos a uma farmácia para tomar uma injeção, e ao mesmo tempo vai o adulto para também tomar a mesma injeção, e aquela criança recebe a agulhada e chora e grita. Se pudesse, processaria o pai por lesão corporal, faria tudo isso, porque não aguenta a dor. E o adulto leva a mesma picada e faz assim. Quando faz? E passa. A dor foi a mesma, mas as pessoas não eram as mesmas. A criança era menor do que a dor. E a dor do mundo é a mesma. Eu posso crescer a tal ponto que a dor desaparece pelo meu tamanho, e não por ela mesma. Isso é abraçar a dor, é ser maior do que ela. Mas aí vem o caminho então para a libertação, ou para a cessação maior, ou para o acordar para essa nossa plenitude. Seria então a libertação desse próprio sofrimento. São as nossas atitudes. Primeiro, não ficarmos lembrando das coisas do passado. Não relembrar o passado. Vai, não peques mais, disse Jesus. E ao não relembrarmos o passado, vivemos o presente e temos fé no futuro. Tende bom ânimo, disse Jesus. Eu venci o mundo. Veja, ter fé nesse futuro que eu estou semeando, e não um futuro que eu estou esperando chegar até mim, mas um futuro que eu mesmo semeio. Um outro aspecto, um terceiro ponto, para que nós possamos nos libertar desse processo doloroso, o amparo da prece, mas não aquela prece petitória, não aquela prece desesperada, mas aquela prece que foi sentida, entendida, metabolizada, como Jesus colocou lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e em silêncio ora a Deus que está nos céus. Entra no teu quarto, na tua consciência, onde está a lei de Deus, questão 621 do Livro dos Espíritos. E se as tuas consciências estiverem em silêncio, e você fechando a porta para esse mundo exterior e aprendendo a se ver por dentro, e se estiver em silêncio, entoa essa prece a Deus. Mas se a consciência não está em silêncio, acalme-se, coloque-a em silêncio, coloque em condição para que a minha prece possa sair sentida e não desesperada. Ter Jesus no coração, numa forma tranquila, como ele mesmo nos disse: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Mas não esse Jesus numa forma infelizmente banalizada que fizeram, de maneira tal que quando pronunciamos o nome de Jesus, algumas pessoas já nos olham assim, já vem discurso, porque nós banalizamos. Porque tê-lo no coração não é tê-lo na boca falando para todo mundo, não é sair pregando aquilo que nem mesmo nós vivemos muitas vezes, mas principalmente aquilo que as pessoas não podem entender. Aliás, quando Jesus estava com Pilatos, foram-lhe feitas 3 perguntas. A primeira: sois rei? E ele respondeu: meu reino não é deste mundo. Segunda pergunta que Pilatos fez: que vieste fazer nesse mundo? Dar testemunho da verdade. E a terceira pergunta: o que é a verdade? O que Jesus respondeu? Nada. A única pergunta feita para Jesus que não obteve resposta. A única. Nenhuma outra pergunta ficou sem resposta. Essa. Porque a verdade não se diz a ouvidos mentirosos. Porque a verdade não se diz àquele que dela não pode fazer bom uso. Aquele que pode sofismar com ela e levar outras ideias. Como ele mesmo colocou: não jogueis pedras aos porcos. Como ele naquela passagem memorável, por todas, que está lá grafada pelo evangelista Mateus, da mulher cananeia, no capítulo 15 do seu evangelho. Quando ele está caminhando, aquela mulher chega para ele gritando: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de minha filha que jaz em casa doente.
E aí o discípulo fala: Senhor, essa mulher nos incomoda, vamos despedi-la? Ele fala: não, deixa que eu mesmo a despeço. E aí ele chega para essa mulher e fala: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não convém dar aos cães a comida dos seus senhores. Em outras palavras, mulher, eu não vim para vocês, cananeus, povos gentios, que não entendem aquilo que eu estou falando. E ela respondeu para Jesus: Senhor, até mesmo os cães comem as migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Em outras palavras, Senhor, eu me contento com aquilo que eles não aproveitam. Eu me contento com aquilo que eles jogam fora da tua mensagem, e isso me basta. Mulher, grande é a tua fé, vai que a tua filha está curada. Okay. Mulher, grande é a tua compreensão daquilo que eu reservei para eles e eles não veem. E você viu e entendeu. Vá que a tua filha está curada. Veja esse processo de ter Jesus no coração, naquela fé. Eu não diria simplória nem cega, eu diria aquela fé natural do ser humano, do ser em estado humano. Aquela fé natural que uma mulher, por não conseguir se aproximar de Jesus, teve uma ideia. Eu não posso me aproximar, mas quem sabe se tocar-lhe a túnica, eu serei curada. E assim ela faz. Faz movida por um propósito nobre e com um entendimento claro. E aí então, quando toca, Jesus para, mais uma vez. Para, alguém me tocou. E os discípulos ficaram meio até perdidos. Senhor, como tu falas que te tocam, se todos se empurram? Alguém me tocou, pois de mim saiu virtude. Amém. Veja, quantas vezes nós perdemos essa fé natural, gente? Essa fé naturalíssima que nós temos, que é a certeza que não estamos sozinhos. E em nome da fé raciocinada, transformamos a fé raciocinada em fé racionalizada. Em nome da razão, transformamos em pessoas frias. Porque perdemos a naturalidade de termos a fé genuína aliada a essa fé consciente, que foi muito bem simbolizada pelo centurião, que todos conhecem essa passagem. Então isso é ter Jesus no coração. Isso é ter a certeza que as coisas vão caminhando se eu assim quiser, se eu bem fizer, se eu fizer. E entendendo que não cabe a mim o desespero pelas coisas do mundo, pelas dificuldades que me chegam. Como bem observou o Roberto Roden, numa das suas viagens, ele num navio com seu filho, com algumas pessoas, e observou certa passagem, quando o navio foi acometido por uma grande tempestade, e lá em alto mar esse navio ameaçando a se naufragar, e aí ele percebeu que as pessoas corriam de um lado para o outro buscando salva-vida, e ele também, logicamente, correndo com isso, mas chamou-lhe a atenção um fato de uma criança de mais ou menos 6 anos, que estava com salva-vidas, mas estava ali segurando o mastro sem correr. E tranquila, sem a expressão de medo, de dor, de desespero. E ele então chega a essa criança e fala: meu filho, o navio está para naufragar, e você aqui tranquilo desse jeito? E ele fala: eu não tenho medo. Mas por que você não tem medo? Meu pai é que está no leme. Eu não tenho medo porque meu pai é maior do que essa tempestade. Ele é que está no leme desse navio. É o timoneiro desse navio. E quem está no leme das nossas vidas, senão Deus? Quem está no leme das nossas vidas, senão esse ser superior, único? E nós não ficamos tranquilos para poder verificar as tormentas da nossa vida, aqueles sofrimentos que se nos parecem que vão fazer nos naufragar nessa vida, e podemos parar com o nosso salva-vida, que são as nossas atitudes, a nossa consciência tranquila, e dizer: não me preocupo, porque Deus, meu Pai, está no meio. Amém. O que nos falta para isso, gente? Nos falta a audácia para vivermos aquilo que nós acreditamos. Somos espíritas, mas infelizmente muitas vezes vivemos como se não fôssemos. Cremos na imortalidade da alma e vivemos como se fôssemos materialistas. Cremos na reencarnação e vivemos como se apenas nascêssemos uma só vez, como se morrêssemos. Cremos na comunicabilidade com os espíritos e banalizamos esse momento.
Cremos na lei de causa e efeito, e nem por isso mudamos as nossas atitudes. Cremos na lei da ação e reação, e nos limitamos a reagir e não a agir. Cremos no determinismo da lei, que é a nossa evolução, e nem por isso nos abrimos para tal. Do que adianta então crer em tudo isso, se não fazemos nada disso? Se o mesmo sofrimento que abate o materialista é o que nos abate. Se a mesma angústia que abate aquele que não crê na imortalidade é a mesma angústia que nós sentimos. Do que adianta então tudo isso? Do que adianta nos reunirmos, como colocou na prece, 2 ou mais em nome de Jesus, se as nossas atitudes não o convidam para estar conosco? E ele deixou claro, quando 2 ou mais, porque ele não está conosco, está. Mas quando nos unimos a outro, nós aprendemos a ceder. E o ceder nos faz humildes, e a humildade nos liga a Deus. Bem-aventurados os pobres de espíritos, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois são humildes e serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque são humildes, já choraram e aprenderam a mansuetude e herdaram a terra. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque já foram humildes, já sentiram a dor, já aprenderam a mansuetude e agora sabem a diferença entre ser justo e ser justiceiro, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque já são humildes, são mansos, já choraram, são justos e agora sabem o valor de uma misericórdia, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque depois da misericórdia me chega a pureza, aquele coração que é capaz de ver Deus, como é a consequência dessa bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, porque eu posso ver Deus estampado na face de todos os meus irmãos. Estava nu e me vestiste, estive doente e foste me ver, estava preso e foste me visitar, tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Senhor, quando nós fizemos isso? Amém. Todas as vezes que fizestes ou fizeres isso a um dos meus, é a mim que o fazes. Posso ver estampado no rosto e nas pessoas a pura expressão de Deus. Amém. E bem-aventurados os pacificadores, porque não dá para ser tudo isso e ainda não pacificar, para que eu possa ser chamado filho de Deus. Veja que beleza desse canto que Jesus nos trouxe, numa sequência lógica do processo evolutivo, que começa com a humildade e termina com a pacificação, que nos ensina que não dá para sentirmos o valor do choro, da dor, se não tivermos humildade para compreendê-lo, que não dá para sermos puros, mansos, se nós não aprendemos o quanto dói aquilo que nós fazemos de errado, que não dá para ser justos se não soubermos o que é mansuetude, que não dá para ser misericordioso se não formos justos, que não dá para ter pureza se não tivermos misericórdia, que não dá para ver Deus se não formos puros, que não podemos pacificar se nós não temos nada disso. Ninguém dá o que não tem, mas o pior, aquilo que não se dá se perde, dizia Razai Paulo. E nós temos muita coisa para dar, e por que não damos? Deixamos que percam essas coisas. Que fazes tu de especial? Disse Jesus. E essa pergunta vem para nós. O que nós fazemos? Decantamos a ideia espírita e vivemos a ideia espírita. Será? Então que entendamos isso. O Espiritismo é o Consolador prometido, que já chegou, não é mais promessa. E nós espíritas estamos consolados? Adianta dizer se ele é o Consolador, se eu não me mostro consolado? Que consolo darei a outros, se nem eu mesmo me consolo? Que paz levarei aos outros, se nem eu mesmo a cultivo? Que alegria levarei a outros, se a minha face é velada?
Não dá para ser espírita e não sermos felizes. Não dá para dizer que tem o Consolador conosco, comigo, e no entanto não consolo através das minhas ações. Então nós temos uma oportunidade na vida única que está aqui conosco nas nossas mãos. Esse conhecimento que nos chegou, essa revelação que nos foi feita, para que nós pudéssemos levá-las a Deus, não em palavras, mas em atitudes e sentimentos. Então façamos isso. Façamos tudo isso. Pacifiquemos para que sejamos chamados filhos de Deus. E entendendo que essa filiação a Deus nos faz sermos irmãos. E a hora que formos entoarmos o Pai Nosso, entoar o Pai Nosso, que lembremos que eu estou dizendo Pai Nosso, não estou dizendo Pai meu. Se é nosso, todos somos irmãos. E fica-nos a pergunta: tratamos-nos como irmãos? Se assim não fazemos, repensemos a prece que tanto falamos. Porque sem viver isso, não basta falar. E para que nós encerremos e pensemos mais, porque tudo que aqui estamos falando, nós sabemos. E fica uma frase que Jesus nos deixou, quando ele se curvou para lavar os pés dos seus discípulos, apresentado pelo evangelista João: se vós já sabeis dessas coisas, bem-aventurados sereis, se agora as praticardes. Então está para nós. Sabemos de tudo isso. Que sejamos bem-aventurados. Vivemos com isso. Muita paz. Nós agradecemos as palavras do nosso companheiro Simão Pedro de patrocínio, né? Palavras que são valiosas, se tornaram valiosas para as nossas reflexões doutrinárias, na nossa reunião de segunda-feira. Que Jesus possa continuar abençoando o nosso irmão na sua trajetória, nas suas tarefas, na sua luta, dentro da seara espírita cristã. Nós vamos fazer um sorteio do livro Bênçãos de Amor, psicografado por Chico Xavier e autores diversos. A mensagem numerada que vocês receberam à porta, número 124. Alguém com o número 124 é o livro Bênçãos de Amor. Bom, se não aparece o 124, então que seja 125, para não ir.